aulas de música particulares, online, você pode usar só o seu celular, fazer através do WhatsApp. Você pode fazer através do Teams, que não é o do... Fala WhatsApp, já tá bom. WhatsApp já tá bom. Então, porque eles perguntam. A gente quer que o cara quebre a inércia. Fala assim, cara, você vai vender a sua aula, você vai chamar o cara pelo WhatsApp. Qual é a diferença de ser pelo WhatsApp e pelo Zoom? Tem diferença para aula particular não tem diferença. Nenhuma, entendeu? Verdade. Então, assim, pode até ser FaceTime. Se o cara estiver aqui, não importa. Entendeu? O lance é o cara começar, cara. A aprendizagem é ativa. Pô, fiz pelo WhatsApp, não foi bom. Pô, tu faz por outra maneira agora. Sim. Mas como você tem uma obrigação de entregar alguma coisa, você tem que mover. Você tem que assistir um tutorial. Então pode ser Zoom, pode ser qualquer outro. Meets, mas qual que tem? Acho que fazer pelo Telegram. Não, é Meet, né? Tem Skype, né? Tem Skype, tem vários. Então a gente vai para a tendência número 2, que é aulas em grupo. Pode ser aulas online em grupo e pode ser aulas presenciais em grupo. Nas aulas online em grupo segue o mesmo primeiro conselho que o Matheus deu, mas no caso aqui você usa alguma dessas plataformas, Zoom ou Meet, porque lá você pode ter várias pessoas ao mesmo tempo e você pode compartilhar a tela, você pode mostrar os seus PDFs para mais de uma pessoa ali. Então essas aulas em grupo, eu acho que para mim é a tendência mais legal. Por quê? Você consegue rentabilizar a sua 1 hora que você gastaria com aquele aluno particular, você vai vender. É o que a gente aconselha, 30% mais barato, ou seja, você vai alcançar um número maior de pessoas, porque nem todo mundo conseguiria pagar o valor X, mas 30% a menos, você tem mais gente, né, que consegue pagar aquele valor. E você vai colocar mais pessoas pagando um valor, mesmo que inferior. No final das contas, a sua a aula vai sair muito mais cara, né? Vai ser muito melhor para você. E tem o formato de aula online, gente, que é o formato igual presencial, né? A nossa filha faz aula de francês em grupo, né? Uma escola de... Olha que interessante. Uma escola... É a Aliança Francesa, né? Que é a maior escola de francês do Brasil. Eu achei muito interessante, porque olha isso aqui. Isso aqui é algo que a gente não faz. Eu acho um case top de sucesso e tem público. O preço da aula online e o preço da aula presencial é o mesmo, tá? Por quê? Porque a pessoa a professora tá ali, ela tá dando aula naquele tempo, naquela hora, o pessoal fala, se quiser vir em sala de aula, pode vir. Mas se você quiser na comodidade do seu quarto para não enfrentar trânsito, eles falam, não enfrentar trânsito, não pagar estacionamento para parar carro, a qualidade é a mesma, eles garantem. A qualidade é a mesma. E aí, na sala da minha filha, da Linda, a Linda tá aqui no Rio de Janeiro, a gente entrou através da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, mas tem as alunas dela de sala, uma tá na Alemanha, uma tá na Itália, uma tá no bairro Botafogo, outra tá no bairro da Barra. Todo mundo, não tem uma na sala de aula. E todas pagando o valor de aula presencial. Mas eles pagam o mesmo valor porque seria um tiro no pé para eles se eles tivessem valor diferente, né? A gente faz isso, né? Não. A gente vende sim, isso. Mas não, a gente vende isso, mas é diferente. Porque você tá falando de aula gravada. A experiência da escola virtual é diferente da experiência do professor abrir a câmera. A gente tem as mentorias, mas a mentoria ela tem um intuito de tirar dúvida. Ela não é uma aula que tem um horário específico para acontecer, o cara tem uma turma que é toda quarta-feira, 8 horas. Formato diferente. Mas eu vou te falar, é a primeira vez que eu vejo algo desse tipo, que é um curso online, mesmo que seja ao vivo, que é o mesmo preço do presencial. Porque eu acredito que realmente uma pessoa que vai procurar uma aula de francês pode ser um público, um cliente ideal que já teria condição de pagar o mesmo valor. Só que eu penso que, por exemplo, aulas de música, né, em grupo, se você diminui o valor, eu acho que a sua chance de aumentar o número de alunos em sala vai ser muito maior. O que acontece ali com eles, cara? A Aliança Francesa galera franqueada. Pô, você dá um tiro no seu franqueado, né? Se você chega assim e falar assim, agora eu tenho a Aliança Francesa que é 300 prata e presencial é 600. Então, assim, por uma questão ética ali, eles optaram fazer isso. Eu sei de um curso de inglês que eu não vou falar o nome, que
a galera compra a franquia e eles lançaram um curso de inglês mais barato. Então, assim, o que aconteceu? Né? Teve uma entrega absurda das franquias. Pô, tá de brincadeira. Eu pago uma taxa para franqueadora. E aí você vende online? Você vende online pela metade do preço? Como que eu vou concorrer? É difícil. Então, aí uma questão foi mais essa. Agora, eu digo isso para a gente voltar para nossa realidade. Quando você mete uma turma, há de se esperar no mercado que você cobre um valor menor, né? Enfim, então, aulas em grupo. Mas é a mesma aula, né? Isso que é legal para a galera saber, que a aula do francês aí, que é, sei lá, R$600 por mês, é a mesma aula presencial, do mesmo jeito, só abriu o Zoom e deu a aula. Então não tem nada ali novo. Preciso aprender, preciso fazer um curso de como dar uma aula no virtual. Não, a pessoa que ela já dá aula presencial, em grupo ela está levando esse sistema igual, idêntico, no sistema virtual. Perguntas que eu separei aqui sobre aulas em grupo. Quanto é possível ganhar com aulas em grupo? Eu acho... É infinito, não, né? Infinito, quase, mas eu não daria esse conselho. Por quê? Eu acho que o professor que está dando aulas em grupo, ele tem que ter consciência do quanto ele vai dar conta de pessoas. Depende do formato da aula. O que acontece? Se é um formato muito interativo, aí é uma questão. Né? Você precisa rodar para que os alunos interajam. Porque não é uma live, entendeu? É uma aula. Então, a aula de francês necessita uma interatividade dos alunos, né? Sim. Então, não tem como botar, 40 alunos numa sala. Sim. Porque não dá para todo mundo participar. Então, depende do formato que você entrega. Por exemplo, eu já fiz mentorias caríssimas, R$20 mil por semestre, 100 pessoas numa mentoria. Você pode perguntar, né, o que você quiser, só que a gente sabe que tem uma mentoria que tem 100 pessoas passando ali e um mentor, não dá para você ficar 20 minutos, ocupar 20 minutos do tempo, né? Então, assim, inclusive eu acho que esses formatos, eles já até se cansaram, né? Um pouco, assim, né? Sim. Essas mentorias com muita gente. Isso aí até é uma pergunta, qual a diferença de aulas em grupo e mentoria? Mas também é engraçado, porque eu dei uma aula para nossa formação do professor de música empreendedor, falando sobre todos os formatos. E é uma coisa que é bacana, que quando eu comecei a pesquisar mais a fundo para ter certeza de que eu estava falando certo sobre todos os formatos, existe uma bagunça no meio virtual. Porque a gente fala assim, cara, aqui eu estou dando um workshop. Então, um workshop é uma oficina. Né? Quando você fala de um assunto específico, por exemplo, improvisação criativa. Aí você tem uma oficina de 4 horas sobre esse tema. O workshop tem essa tendência. Mas a galera no virtual não está nem ligando para isso. Workshop é um nome legal. Isso aqui meu é um workshop. Então a galera bagunça muito. O cara dá uma mentoria. Só que, na verdade, não é bem uma mentoria. O que é uma mentoria? Né? É um contato entre um mentor e um mentorado. Então tem aquela via, o mentor acompanha. Mas no meio do virtual o cara põe 100 pessoas na mentoria. Né? Tem o nome mentoria, porque isso vende mais um ticket mais caro, mas no fundo o cara não está sendo mentorado. Não está tendo essa relação de mentor-mentorado como sempre foi. Sim. O mentor está acompanhando, dá o direcionamento, o cara volta, que é uma coisa mais individualizada. Então, o meio virtual cometeu certas aberrações, assim. Misturou todos os nomes, né? Uhum. O meio virtual é o seguinte, saturou o nome tal, muda para outro nome, mas é o mesmo formato. Então, eu acho assim, que não deveria chamar mentoria isso, 100 pessoas, 80 pessoas numa sala. Não, porque mentoria, você está querendo dizer, então, a mentoria é aquele cara vai ouvir cada caso e vai te direcionar. Isso é uma mentoria, certo? Então, a mentoria ela nasceu assim, no meio corporativo, né? Por exemplo, como que é muito comum ter uma mentoria? No esporte, tem um mentor, o cara é um atleta, ele tem um coach dele. O coach ele é um mentor do cara, ele acompanha o atleta, ele trabalha a mente do cara, ele trabalha o corpo, né? Então é uma coisa mais próxima, ele sabe muito bem do problema da pessoa. A semana que vem ele volta, ele está acompanhando isso. Ele só não faz para você, quem faz é o consultor, né? A consultoria, a empresa faz, né? A consultoria é diferente. Mas como que é o mentor no meio corporativo, né? O cara é um CEO, uma posição alta. Quem vai ajudar um cara desse? Ele vai, normalmente, que o mentor dele é um cara que já foi um CEO diretor de várias empresas, hoje está num board de uma empresa, e é um cara que uma vez por mês eles se encontram e vamos conversar de problemas que é muito específico. Só um cara que tem muita experiência que vai conseguir ajudar aquele cara. É essa relação. Mas o meio virtual, como eu falei, ele
cometeu essas aberrações. Hoje em dia está tudo misturado. Mas, em tese, a pergunta era qual era a diferença, é isso? Qual a diferença entre aulas em grupo e mentoria? Então, eu acho que esse formato de mentoria de 40 pessoas, 80 pessoas, isso estressou um pouco. Né? Mas pequenos grupos, eu acho muito que ainda bom. funciona, eu acho mentoria com poucos, um grupo uniforme muito bom. Tipo, assim, um formato de até 15, 20 pessoas numa mentoria, um grupo. Eu acho muito sadio. Pode ser um ticket mais alto. Normalmente, mentorias têm um ticket mais alto. Então, gente, olha só para orientar vocês. Existem vários formatos de mentoria, existem vários formatos de aula em grupo. Tem aula em grupo que às vezes é mais parecido com uma live, as pessoas perguntam menos. Tem aula mais interativa, onde todo mundo participa, mostra aquilo que está fazendo. Então não existe uma coisa engessada.